Muito, muito obrigado, deputada Beatriz, ao seu mandato, a equipe que o apoia. Cumprimentar a todos com um abraço muito fraterno, dizer a satisfação de poder estar nessa mesa com uma participação bem representativa do mundo do trabalho e os colegas da universidade, o professor Juarez, o professor Carlos Alberto, a quem tem grande estima pela trajetória, pelo compromisso de aliar o entendimento da realidade com o engajamento na transformação da realidade, né? De certa forma, enfrentando aquilo que autores importantes como Sérgio Buarque de Holanda e também Gilberto Freire destacavam da formação intelectual dos brasileiros, de ser uma espécie de um bacharelismo, de uma linguagem formal, de uma linguagem distante da população e, ao mesmo tempo, também sem nenhum engajamento. Temos hoje um desafio aqui de trazer o tema relacionado à perspectiva do trabalho e também da previdência. Esses dois temas, certamente, não são autodeterminados, né? São, na verdade, variáveis importantes, mas que dependem de uma relação bem mais complexa com a situação nacional e até mesmo a forma com que o país se relaciona com o mundo, né? Digo isso de início porque acredito que, infelizmente, o tema que predomina hoje nos meios de comunicação, que é o tema da Previdência, né, é um tema, de certa forma, tratado de forma insuficiente e enviesado, né? O tema do trabalho, inclusive, nem se tem se comentado, o governo não tem muito o que dizer em termos federais, e, por isso, louvo aqui essa iniciativa de buscar juntar a temática do trabalho e previdência e de pensar de forma conjunta. De certa maneira, nós estamos sendo bombardeados por essa preocupação com o tema da previdência, de uma forma que não dá outra alternativa para pensar de forma diferente, né? Então, isso ocorreu, talvez, aí, 2 anos atrás, quando da discussão da reforma trabalhista, que foi apresentado praticamente uma visão, né? Uma visão que, num país democrático, não poderia ter sido feito se não fosse através da arbitrariedade que representou o governo Temer, né? Uma imposição em termos de uma mudança estrutural do sistema de relações de trabalho. Eu vou, na verdade, começar tratando a respeito do questionamento que possivelmente nós estamos vivendo hoje às decisões tomadas a partir do Brasil na década de 1930. Eu vou fazer uma retrospectiva muito rápida, histórica, evidentemente, mas que me parece fundamental para a gente tentar entender a articulação do tema do trabalho com a previdência, né? Porque, de certa maneira, o Brasil não conhecia nenhum sistema de regulação do trabalho e tampouco a inexistência de um sistema nacional de previdência antes de 1930. Né? Então, o Brasil ingressou no capitalismo a partir da década de 1880 sem ter nenhuma regra, nenhum controle de migração, de regras de contratação até 1930. Né? Nós tivemos a experiência da República Velha, o Estado mínimo, e qualquer tipo de iniciativa dos trabalhadores, não é, em defesa do emprego, da regulação, era visto como inconstitucional, porque tratar-se-ia de intervenção na economia sem que a Constituição permitisse. Bem, então, na verdade, o que nós temos hoje é fruto, para o bem e para o mal, do que vai acontecer no Brasil a partir da década de 1930. Né? E, de certa maneira, essas iniciativas tomadas a partir de 1930 passam a ser fortemente questionadas do ponto de vista de sua destruição a partir de 2016. Nós sempre tivemos governos que aplicaram
políticas anti-labor contra os trabalhadores. Mas essas políticas, de maneira geral, não tinham por objetivo destruir o sistema de relações de trabalho, não tinham por objetivo, digamos assim, destruir o sistema previdenciário no Brasil. Obviamente, houve governos contra os trabalhadores, mas não teve o sentido que passou a ter com o governo Temer e com o governo, agora, Bolsonaro. Então, as políticas anti-labor eram políticas para condicionar os trabalhadores, para poder acomodar os trabalhadores, impedir que tivesse alguma forma de atuação, como foi no governo militares, por exemplo, mas jamais tiveram a preocupação de destruir o sistema de relações de trabalho. Como também tivemos governos favoráveis a esse sistema de relações de trabalho, favorável ao pleno emprego. Nós tivemos 2 grandes momentos, eu diria assim, do período de 1930 até agora, que foram 2 períodos de governos, de partidos com uma forte articulação social e, sobretudo, com uma centralidade nos trabalhadores, que foi a experiência de governos vinculados ao PTB, o Partido Trabalhista Brasileiro, que se encerrou em virtude de um golpe, em 64, não é? E a experiência dos governos liderados pelo PT a partir de 2003, que também foram encerrados, não é, arbitrariamente por um golpe. Então, precisamos, na verdade, entender o que está acontecendo aqui não é um acaso, tá certo? Na verdade, tem a ver com a própria natureza de desenvolvimento do sistema capitalista. Mas, então, se nós olharmos até a partir de 30, o que nós temos do ponto de vista de previdência no Brasil, não é? A primeira experiência que nós temos, na verdade, ocorreu em 1923 por uma legislação que definiu um sistema de aposentadoria para os ferroviários de São Paulo. Então, essa legislação estabelecia que o trabalhador, a partir dos 10 anos de empregado na mesma empresa, passaria a ter estabilidade e havia um financiamento da sua aposentadoria a partir de contribuições bipartite dos trabalhadores dessa ferrovia e a ferrovia. Né? Então, isso, na verdade, constituiu a primeira experiência para uma determinada categoria que, de certa maneira, foi se difundindo para outras categorias de acordo com seu poder de barganha. Até 1930, então, nós tivemos várias caixas de aposentadoria e pensão. Em 1930, em função da Revolução de 30, que nem foi bem uma revolução, conforme Florestan Fernandes já nos ensinou, mas, a partir de 1930, há uma mudança de caixas de aposentadoria para institutos nacionais de previdência social, os IAPIs, né? Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Industriais, IAPTEC, Instituto de Aposentadoria e Pensão dos Bancários, dos Comerciários. Então, você vai organizando o sistema de previdência no Brasil a partir de categorias profissionais. Né? É um modelo bismarckiano de previdência, de aposentadoria. Bismarckiano porque tem a ver com Bismarck, que unificou a Alemanha na década de 1880, e um dos elementos da unificação alemã foi o sistema de aposentadoria que implementa a partir de um sistema contributivo. Né? Trabalhadores e empresas contribuem para um fundo para viabilizar a inatividade dos trabalhadores a partir de um determinado período, a partir de um determinado requisitos. Então, essa é uma conquista inédita da classe trabalhadora, porque permitiu às pessoas, depois de terem trabalhado um certo tempo, poder viver sem vender a sua força de trabalho, poder viver sem ir ao mercado de trabalho. Isso é uma possibilidade que não existia, no caso da Alemanha ou do mundo, antes de 1880, né, porque o trabalhador dependia do trabalho para viver. Né? A inovação do capitalismo, diferentemente dos modelos pré-capitalistas, é que o trabalho, nas formas pré-capitalistas, o trabalho está vinculado à sobrevivência. O capitalismo descola o trabalho da subsistência. Por quê? Porque tem propriedade privada que impede o acesso à terra livremente, como era nos modelos anteriores de acumulação. Com o capitalismo, para você ter subsistência, você precisa ir ao mercado, porque é o mercado que viabiliza o salário, que o seu salário você tenta sobreviver. Então, a única possibilidade de você viver era, na verdade, ir ao mercado de trabalho. E depois você trabalharia praticamente até morrer, porque não tinha nenhuma forma de financiar a sua inatividade. Quem podia viver de forma inativa era quem tinha os donos dos meios de produção. Então, não é uma conquista pequena essa, na verdade, dessa criação desse fundo que vai viabilizar
a inatividade depois de um certo tempo de ter trabalhado. Então, esse modelo bismarckiano, modelo de contribuição, ele vai no Brasil até 1988, com mudanças importantes, como foi essa passagem das caixas de aposentadoria e pensão dos anos 20 para os institutos de aposentadoria e pensão por categoria profissional entre 1930 e 1966. Em 1966, força do golpe militar, o que nós temos? Nós temos uma unificação dos institutos de aposentadoria e pensão por categoria num só instituto, que passa a ser o INPS, Instituto Nacional de Previdência Social. Então, ele unifica todos. Com isso, ele destrói o sistema tripartite que havia até então, que era uma gestão desses fundos por categoria profissional, uma gestão de trabalhadores, empresários e o governo. Nós tivemos a gestão tripartite do sistema de previdência no Brasil até 66, quando se instaura a unificação, a centralização e uma gestão tecnocrática do sistema previdenciário. O INPS, né, o Instituto Nacional de Previdência Social, ele vai até quando? Até a Constituição de 1988. Até 1981, se nós pegarmos, então, esse modelo de 1923 a 1981, nós temos um sistema superavitário, porque era uma população relativamente jovem, uma população que estava transitando do meio rural para as cidades, para o emprego urbano, lembrando, né, que o que dá direito à contribuição à Previdência Social é a carteira de trabalho. Né? Embora a carteira de trabalho fosse lá inventada nos anos 30, mas é a partir da CLT, Consolidação das Leis do Trabalho, de 1943, que dá o direito, então, do emprego formal com carteira assinada. Lembrando que, em 1943, a CLT foi apresentada fundamentalmente para trabalhadores urbanos. Não foi para todo mundo. Embora o projeto do Vargas era de ter a carteira de trabalho para todos os trabalhadores, há uma resistência muito grande do patronato rural que impede que a CLT chegue ao campo. Segundo o censo demográfico de 1940, de cada 10 trabalhadores no Brasil, 1 estava na cidade e 9 no campo. Então, a CLT foi feita para algo que quase não existia no Brasil, que era trabalhador urbano. Mas só que, como houve industrialização, urbanização, há um deslocamento do campo para a cidade, e parte importante dos que saem do campo para a cidade passam a ter emprego formal e, portanto, vão contribuindo para a Previdência. Então, nós temos praticamente 5 décadas de superávit previdenciário. O número de pessoas que vão se aposentar é sempre muito menor do que o número de pessoas que contribuem. Para onde foi esse superávit? Foi fundamentalmente para o desenvolvimento nacional, o desenvolvimento das forças produtivas, para a construção de estrutura, seja habitações e sejam grandes obras, como, por exemplo, a Transamazônica, a Ponte Rio-Niterói, as usinas de Angra, usina nuclear, a usina hidrelétrica de Foz do Iguaçu. Então, o que nós tivemos, na verdade, foi um deslocamento de poupança de renda dos trabalhadores para financiar parte importante do desenvolvimento. Esse número nunca foi questionado. Tá certo? E esse número nunca foi devolvido aos trabalhadores. Bom, em 1988, como nós todos sabemos, tivemos a aprovação de uma Constituição Federal, uma Constituição diferente das demais, uma Constituição dirigente, uma Constituição que, na verdade, apontava para o que precisaria ser feito. A Constituição que, na verdade, começa a estabelecer as possibilidades do complexo do estado de bem-estar social no Brasil. E um desses complexos chama-se Seguridade Social. Não é Previdência Social. Ou seja, a Constituição de 88 estabelece um outro modelo em que a aposentadoria e pensão é uma parte do todo, que é o modelo beveridiano. É de William Beveridge, um inglês, que em 1942 faz um relatório chamado Relatório Beveridge, que chega à seguinte conclusão. Ele estava olhando a situação da Inglaterra, ali em 42, 43, a Inglaterra vivia uma situação de pleno emprego, muito diferente da situação da Inglaterra nos anos 30, de alto desemprego, em função da depressão de 1929. E ele chegou à conclusão que o pleno emprego alcançado ali no início dos anos 40 pela Inglaterra era uma decorrência da guerra. A guerra é que havia permitido gerar emprego para todo mundo, mas a preocupação dele é que se aproximava o final da Segunda Grande Guerra Mundial.
E o risco de, encerrada a Segunda Grande Guerra Mundial, voltar à situação dos anos 30 de altíssimo desemprego. Então, eles desenvolvem, na verdade, uma concepção de que caberá ao Estado cuidar não apenas das pessoas que têm mais idade, das pessoas que já trabalharam e constituíram um ativo para se aposentar, mas um Estado que se preocupa do nascimento à morte. Ou seja, um modelo de seguridade social. E, portanto, na seguridade não pode ter apenas a aposentadoria e pensão, mas também tem que ter o seguro-desemprego para quem está trabalhando e perde o emprego, tem que ter o cuidado com a saúde, então o sistema de saúde, e tem que ter também o tema da assistência social. Tá certo? Obviamente que para montar um sistema como esse, como foi o caso da Inglaterra a partir de 1945, quando Winston Churchill perde a eleição e vence o Partido Trabalhista, o presidente da CUT, da Trade Union Congress, da Inglaterra, vira o primeiro-ministro. Isso em 1945. Bismarck, com toda a sua eloquência da liderança na guerra, perde a eleição e assume o Partido Trabalhista e implanta, estatiza bancos, estatiza ferrovias e implanta um conjunto de mecanismos que viabilizam um fundo público para financiar o chamado Estado de Bem-Estar Social, que tem como uma das peças fundamentais a Seguridade Social. Ou seja, ali fica claro que a Seguridade Social não será mais financiada apenas e tão somente pelo modelo contributivo, que era originário do modelo bismarckiano. Então, o que acontece é que, para financiar isso, é necessário novas adicionais de contribuição, que vão ser, então, dos trabalhadores, dos empresários e da sociedade. Porque agora se tratava de cuidar do nascimento, através da assistência, da saúde, à morte, que seria basicamente o atendimento da aposentadoria e pensão. Então, o fundo contributivo, ele se estabelece, inclusive no caso inglês, com financiamento das pessoas de maior renda, os ricos. Bom, em 1988, muda, portanto, o modelo. Não se trata mais de sistema de previdência social, como era anteriormente, para o sistema agora de seguridade social. E o sistema de seguridade social foi muito bem desenhado pelo Constituinte de 88, cujo objetivo era viabilizar esse novo sistema através do financiamento mais amplo do que apenas quem estava trabalhando e as empresas que empregavam. Por isso que foram criados novos tributos, novas taxas, cujo objetivo era dar sustentação a essa nova forma de atuação do Estado. Então, foram constituídos, inclusive, tributos, taxas sobre loteria esportiva, sobre comércio exterior, né? Tributação sobre faturamento, para financiar esse novo modelo. Então, a Constituição deu um passo muito importante, que foi a constituição desse sistema de seguridade social. Lamentavelmente, os governos, a partir de 88, não conseguiram construir o orçamento da Seguridade Social, que seria aquilo que permitiria definir quais são os recursos que financiam o sistema de Seguridade Social. Nós mantivemos, todos os governos, inclusive do PT, num caixa único. E isso, na verdade, foi fazendo com que se criasse uma concepção antiquada, que é o que nós temos hoje, de continuar entendendo que há previdência social e não seguridade social. É isso que sustenta, por exemplo, fazer colegas meus, economistas, dizer que tem déficit na Previdência. Ora, é estranho você dizer que tem déficit na Previdência e ninguém fala se há déficit ou superávit nas Forças Armadas. Porque qual a diferença da Previdência das Forças Armadas? É um gasto público. É um gasto que vem de impostos, de contribuições e que financia. A gente só fala que a Previdência tem déficit. Ninguém fala que hoje o Ministério da Economia tem déficit em relação à questão do pagamento de juros. Só é focado no tema da Previdência. Tá certo? Até 2014, tá certo? De 88 até 2014, quando você constitui o orçamento da Seguridade Social, contabilizando as receitas, as várias receitas que a Constituição de 88 estabeleceu, nessa forma de olhar a Previdência, não tem problema nenhum de financiamento. Tá certo? Ela passa a ter problemas, tá certo, com a recessão, com o que vai acontecer no Brasil a partir de 2015. É importante dizer também que esse sistema inaugurado a partir de 88, ele passa por reformas. Reformas que visam atualizar, visam corrigir erros, problemas, diferenças, privilégios. Então, foram feitas modificações, né,
nos governos de Fernando Henrique Cardoso, do governo do Lula, do governo da presidenta Dilma. Então, eram tentativas, eram reformas, porque a palavra reforma a gente usa na casa da gente, fazer uma reforma em casa, vou pintar a casa, vou ampliar a casa, vou melhorar, é para melhorar. Ninguém faz reforma para piorar. Tá certo? Por isso que até o tema, o nome reforma, meu nome parece inadequado, porque o que foi a proposta que está em discussão hoje não é uma reforma, não é para melhorar o sistema, é uma espécie de deforma, é para deformá-lo, é para inviabilizá-lo. Por isso que esta é a questão fundamental. Ninguém pode chegar à conclusão de que não há o que fazer na Previdência. A Previdência tem problemas, evidentemente que tem problemas. Não é? Tem problemas como, por exemplo, os militares. Não é? Quem ingressa no colégio militar, quem faz a escola superior militar, eles já contribuem para a Previdência. É como se os nossos estudantes de ensino médio e depois universitários, ao concluir, já saíssem, porventura, por exemplo, com 8 anos de tempo de serviço contribuído. Sai do orçamento, inclusive, deles. Não vamos aqui falar sobre os problemas, eu quero dizer que tem problema, precisa ser atuado sobre isso. Não é? Mas não é essa a questão principal, até porque, na verdade, a proposta que está em curso é uma proposta que visa, na verdade, retirar 1 trilhão e 100 bilhões de reais do que hoje está funcionando. E esse recurso vai sair da onde? Fundamentalmente, quase 85% dessa poupança que querem fazer é do regime geral da Previdência, que é a Previdência que atinge, sobretudo, quem tem carteira de trabalho assinada, e cujo o rendimento médio é R$ 1.300. Isso é denominado como gente rica. Então, do ponto de vista do problema, não nos parece que esse problema central seja deformar o sistema, e sim reformar para melhorar, como foi feito, inclusive, em governos anteriores, pelo bem ou pelo mal, mas, de maneira geral, não era para destruir o sistema. Tá certo? O que está em curso hoje é uma destruição do sistema. A mesma coisa, fazendo um paralelo com o sistema de relações de trabalho. A partir da década de 1930, vai se criando um sistema de relações de trabalho corporativo. Por que corporativo? Porque é um sistema que organiza as relações de trabalho a partir da ideia, da identidade de categoria profissional. Então, com base nisso, esse mundo do trabalho, que surge a partir dos anos 30, a partir da industrialização, da urbanização, é um mundo do trabalho que vai ter um sistema que o articula através, por exemplo, da existência de um Ministério do Trabalho. Um ministério que é responsável por políticas para o trabalho, regulação do trabalho. Além disso, tem o quê? Uma justiça do trabalho. Até 1930, não havia a concepção de que o trabalho era uma mercadoria diferenciada. Até 1930, trabalho, banana, laranja, é a mesma coisa. Não havia diferença. Se trabalho é igual a banana, para que vai ter um ministério? Não tem Ministério da Banana, não vai ter um Ministério do Trabalho. Não precisa ter um direito do trabalho. Porque as questões do trabalho eram, até 1930, tratadas como direito criminal, direito civil. Então, há uma inovação do ponto de vista de entender que o trabalho é uma mercadoria diferenciada, ou então nem é uma mercadoria. E por isso precisa ter sindicato, precisa ter justiça do trabalho, precisa ter ministério, precisa ter regras, Ministério Público. Né? E o que nós vamos ter, basicamente, o Brasil, entre 1930 e 1980, foi o melhor exemplo que nós temos do ponto de vista de expansão econômica, do ponto de vista de crescimento médio anual da economia. É o segundo país com maior dinamismo do mundo. Nós saímos de uma sociedade extremamente primitiva, que era o Brasil na década de 1920. Uma sociedade em que 84% da população era analfabeta, uma sociedade extremamente machista, o sistema eleitoral não permitia a presença do voto feminino, não permitia a presença do voto de homens pobres, participava do processo eleitoral até 32, 5% da população. É um sistema em que viver era fundamentalmente trabalhar, se morava no campo, se trabalhava no mesmo lugar, começava a trabalhar aos 4, 5, 6 anos de idade, na agricultura.
trabalhava até morrer, não tinha aposentadoria, jornadas elevadíssimas, 16, 17, 18 horas, não tinha férias, feriados, descanso semanal. Então, a gente dá um salto em 50 anos inegável. Não é? É claro que sem democracia, sem as reformas no capitalismo, não fizemos reforma tributária, reforma agrária, reforma social, esse crescimento econômico nessas 5 décadas foi disforme. Bom, então, esse sistema de relações de trabalho, na verdade, ele estava articulado, digamos assim, numa atenção para o emprego assalariado e foi fundamental, eu diria assim, para a construção de instituições importantes, como foram os sindicatos, as instituições jurídicas, né, instituições da sociedade civil. Ocorre que o que está acontecendo desde 2016 com a reforma trabalhista é uma destruição do Sistema Nacional de Relações de Trabalho, sistema corporativo. Nós estamos, na verdade, vivendo os últimos dias, os últimos anos, tá certo, da Justiça do Trabalho, do Ministério Público. O Ministério do Trabalho já desapareceu, não é isso? Os sindicatos, né, estão crescendo para baixo, como rabo de cavalo, está cada vez mais difícil para os sindicatos. Então, o que está em jogo é essa destruição e, possivelmente, o direito do trabalho tende a desaparecer. Porque o que está se colocando no lugar não é um sistema contratualista, é um sistema de contratação individual. A terceirização, na verdade, vai afastando as possibilidades do emprego assalariado para o emprego autônomo, o emprego PJ. E isso significa dizer, na verdade, relações de comércio entre o trabalhador e a empresa. Portanto, afasta, inclusive, da possibilidade do direito ser questionado a partir da Justiça do Trabalho. Essa semana eu tive na Escola Nacional da Magistratura, do Ministério do Tribunal Superior do Trabalho, e a informação caiu drasticamente o número de processos trabalhistas. Caiu porque melhoraram as relações de trabalho? Não. Evidentemente que há dificuldades enormes para recorrer à Justiça do Trabalho. Não é? Então, o que eu quero aqui, já me encaminhando para o final, é chamar a atenção que o que está em jogo, na realidade, não é uma reformulação, uma melhoria. Na verdade, o que está em jogo é uma destruição. Por que está isso em jogo? Né? Há 2 teorias que, digamos assim, sustentam essa visão que se consolidou no Brasil a partir de 2016 e que ganhou agora maior envergadura. Né? A primeira teoria é a teoria da realidade periférica, realismo periférico. Né? Isso é algo que foi desenvolvido na tese de doutorado do Fernando Henrique Cardoso, que é reconhecer o seguinte: o Brasil não tem condições de ter protagonismo internacional. Nós somos um país periférico, tá certo? Um país que não é possível querer ocupar espaço de outras nações. Nós somos uma periferia, nós somos um país subdesenvolvido, então nós temos que nos adequar a um espaço menor, um apequenamento do país. Portanto, a qualquer possibilidade do Brasil ter um caminho protagonista significa se submeter a uma nação hegemônica. Isso nos levou a fazer uma abertura comercial, financeira, ou seja, nós nos inserimos na globalização no início dos anos 90, durante a era dos Fernandos, né, Fernando Collor, Fernando Henrique Cardoso, uma inserção muito passiva, subordinada, uma inserção que fez com que nós perdêssemos a oportunidade do setor produtivo melhor se posicionar nas chamadas cadeias globais de produção. Fizemos uma abertura que não preparou o setor produtivo, uma abertura que foi associada ao Plano Real com alta valorização da nossa moeda, o que tornou mais difícil exportar e mais interessante importar. Uma abertura que foi feita, inclusive, com altas taxas de juros, que motivou muito mais, ao invés de produzir, colocar o dinheiro no sistema financeiro. Né? Então, esta modalidade de inserção que fizemos, né, uma inserção subordinada, porque outros países também se inseriram à globalização e não tiveram a mesma trajetória do Brasil. O exemplo mais concreto que eu estou falando é da China. Certo? A China acolheu muitos investimentos do exterior para a montagem de plantas, para construção de fábricas, para desenvolvimento tecnológico. O Brasil, né, tem sido sempre o 4º ou 5º país que mais recepciona recursos estrangeiros. Todavia, esses recursos estrangeiros, em geral, não são voltados para a aplicação
para investimento em obras, ou são para compras de empresa, ou para aplicação na Bolsa de Valores, ou na compra de títulos públicos. Ou seja, é uma natureza mais financista, rentista, da inserção que o Brasil fez. E por que é feita assim? Porque as taxas de juros elevadas, muito maiores que de outros países, atraem a vinda desse tipo de capital para cá, que não tem nenhum compromisso com desenvolvimento, com emprego. A questão que se coloca hoje, não é justamente que esse realismo periférico está muito evidente em como se encaminhou o governo Temer e como está se encaminhando o governo Bolsonaro de uma adesão aos Estados Unidos. Nós tivemos, nos anos 2000, uma inserção, uma posição do Brasil, como dizia lá o ministro das Relações Exteriores, uma posição ativa e altiva. O Brasil se reposicionou no mundo nos anos 2000, conseguiu, na verdade, desenvolver o seu mercado interno e ampliar a integração sul-americana, a relação sul-sul, a formação dos BRICS. Ou seja, o Brasil, na verdade, se colocava numa outra postura internacional e, praticamente, a partir de 2016, isso aí foi sendo desaparecido. O Brasil foi se tornando cada vez mais irrelevante nas relações internacionais. Isso tem a ver, inclusive, com a posição que teve o governo Temer já nas negociações e mudanças da partilha do petróleo, por exemplo, não é? E hoje é inequívoco essa posição pró-Estados Unidos. Isso não significa dizer que nós não temos que ter relação com os Estados Unidos, obviamente que temos, mas os Estados Unidos hoje são uma potência decadente. Os Estados Unidos têm problemas sérios de industrialização, é o país mais importante do ponto de vista militar, ainda tecnológico, mas está perdendo também a sua hegemonia tecnológica para a China. Obviamente, o Brasil poderia ter um papel, e que foi se constituindo nos anos 80, nos anos 2000, e hoje nós estamos vendo esse retrocesso. Então, essa primeira teoria, digamos assim, do realismo periférico é que nos acompanha. O Brasil não pode ter protagonismo, a não ser se aliar a uma potência como os Estados Unidos. A outra teoria que, de certa maneira, vai justificando essa perspectiva de deformas do Brasil é a teoria da compressão fiscal expansionista. Isso parece coisa de economista, compressão fiscal expansionista. O que quer dizer isso? É toda a teoria que o Estado é o problema. Portanto, a compressão fiscal significa o seguinte: a redução do gasto público. Ao reduzir o gasto público, abre espaço para que o setor privado comande a expansão econômica, comande os investimentos. Porque o Estado, gastando demais, ele tira recursos da sociedade que poderiam ser investidos na economia. Tanto é que sempre se diz o seguinte: olha, se não fizer a reforma da Previdência, vai ser um caos, o país vai ficar muito pior, mas se fizer a reforma da Previdência, vai aumentar a confiança dos empresários, os empresários vão investir na economia e logo vai ter mais emprego. O ministro da Fazenda do governo Temer, depois candidato à presidência da República, disse que, ao aprovar a reforma da Previdência, o Brasil ia criar 6 milhões de empregos. Ora, nós, da reforma trabalhista de 2017 para cá, o Brasil teve um pouco mais de 1 milhão de postos de trabalhos abertos, só que são postos de trabalhos informais, sem carteira assinada. Ocupações que cresceram, na verdade, na reprodução da miséria. Ocupações que não contribuem para a Previdência. Na verdade, a reforma trabalhista também é mais um outro elemento que leva ao enfraquecimento da própria Previdência Social. Então, nesse sentido, o que nós podemos perceber é que o que está em jogo hoje, certo, é algo que não vai permitir enfrentar o problema do desemprego. Nós que até 2014 vivíamos uma situação de pleno emprego, a taxa de desemprego abaixo de 5% da força de trabalho, hoje estamos com uma taxa de desemprego que, quando a gente incorpora trabalhadores que procuram trabalho, embora realize algum tipo de ocupação, porque para o IBGE, para a pessoa ser considerada desempregada, ela tem que estar procurando trabalho, não pode estar exercendo nenhum trabalho acima de 2 horas por semana. Então, se porventura alguém que está desempregado, mas lavou um carro durante 3 horas, para o IBGE ele está ocupado. E para ter desempregado, ele tem que
está disponível para trabalhar imediatamente. São as 3 condições que o IBGE utiliza, que são requisitos internacionais, não é uma crítica ao IBGE, mas o que eu quero chamar a atenção é que isso dá 13 milhões de pessoas, mas se a gente considerar aqueles que estão com jornada insuficiente de trabalho, jornada baixa de trabalho, que faz esses bicos, por exemplo, e está procurando trabalho, nós chegamos praticamente a 1/3 da população. A cada 3 brasileiros, 1 está procurando trabalho. Nós estamos... Por que nós estamos nessa situação? Porque tem inovação tecnológica? Não. A economia brasileira hoje está 5% menor do que era em 2014. Não é possível gerar emprego se a economia não cresce. A renda per capita dos brasileiros, se a renda fosse distribuída, né, a renda nacional, o PIB, dividido por os 210 milhões de habitantes, se ela fosse assim bem distribuída, que não é o caso, hoje a renda por habitante no Brasil está 8% menor do que era em 2014. 8%. Ou seja, cada brasileiro perdeu, em média, R$ 2.800. Isso não é verdade, porque, evidentemente, os 10% mais ricos aumentaram a sua renda e os 20% mais pobres perderam renda. Então, nós estamos aumentando também a desigualdade nesse quadro de desemprego avassalador. O que é possível fazer? Não é? Em primeiro lugar, não é? Fazer reforma da Previdência hoje, ou deformar a Previdência, não vai ajudar o emprego, vai piorar esse quadro. Tá certo? Então, não seria apropriado, o que não significa dizer que a gente não precisa fazer reformas, mudanças pontuais para melhorar. Tá certo? Segunda coisa, não é, que é importante considerar, é que o crescimento econômico é a variável essencial. Nós somos um país em construção. Nos falta de tudo. Tá certo? Qualquer ação voltada para o enfrentamento das mazelas do país permite, evidentemente, você melhorar a qualidade de vida do brasileiro e, ao mesmo tempo, oferecer oportunidade de trabalho que nós temos hoje. O paradoxo dessa situação é que nós temos no Brasil 17, se montou um sistema de ensino superior bastante complexo no Brasil. Nós temos 3.200.000 jovens que ingressam nas universidades a cada ano e temos 1.100.000 jovens que saem das universidades como graduados a cada ano. Temos 50.000 mestres que se formam a cada ano, tem mestrado, e 17.000 doutores que formam a cada ano no Brasil. Então, é um sistema muito importante, a despeito de ampliações que precisam ser feitas, porque o número de doutores por 100.000 habitantes no Brasil é relativamente baixa, o número a quantidade de recursos que nós gastamos por... Bom, cada um com as suas visões, mas a quantidade de recursos que nós gastamos por aluno no Brasil é relativamente baixa quando se compara com países da OCDE e assim por diante. Todavia, né, de cada 4 doutores no Brasil, 1 está desempregado. De cada 3 mestres formados, 1 está desempregado. Então, é uma coisa estranhíssima, porque o nosso desemprego ele tem crescido justamente pelos que têm maior escolaridade, o que é uma revelação em função do tipo de ocupação que nós estamos tendo no país de hoje. Porque a terceirização tem permitido que se converta os empregos de boa qualidade em empregos, não é, de menor qualidade. Como está a recessão que nós temos, é uma recessão que atingiu mais fortemente o setor industrial, o que nós estamos vendo, acompanhando, é que você tem o fechamento de empregos industriais que pagam 70, 80 mil reais e, consequentemente, a abertura de pós-trabalho no setor de serviços que pagam 16, 15, 11 mil reais. Então, você está tendo uma substituição de empregos de boa qualidade por empregos de qualidade inferior, de remuneração inferior, em ocupações como serviços. Bom, então, eu diria assim, nós temos talvez o principal sistema de aposentadoria e pensão pública do mundo é aqui no Brasil. A China está montando um sistema muito parecido com o nosso, a Índia não tem, que seriam os países com maior população, mas esse sistema, essa complexidade da Seguridade Social está sob o risco, né, do ponto de vista da ausência de emprego, do tipo de ocupação que se gera, que não gera contribuição para a aposentadoria e pensão, e pela proposta que está em curso, que corre o sério risco de destruir o sistema de Seguridade Social e fazendo com que os brasileiros tenham que trabalhar mais para ganhar menos. Essa, em síntese, não é a proposta do Bolsonaro. Trabalhar mais e ganhar menos. Não é?
Eles nunca dizem isso, porque dizer isso seria uma ofensa e, possivelmente, o pouco apoio que têm poderiam perder. A população, pesquisas de opinião com a população, ela reconhece, não é, que essa proposta do Bolsonaro é uma proposta contra os brasileiros, que tira direitos, mas ele também está numa situação de desemprego, está numa situação de dificuldade e sabe que alguma coisa precisa ser feita. Tá certo? E que quem pode fazer alguma coisa por ele é quem está no governo. Então, a despeito de achar que a Previdência é contra ele, mas ele está numa situação difícil e quer sair da situação difícil e acredita que o governo possa fazer alguma coisa melhor para ele, porque é o único que pode fazer nesse sentido. Então, tem uma certa dubiedade de aceitar que alguma coisa seja feita, porque o discurso é que, se fizer a tal da deforma, ele vai melhorar. O que, talvez, para nós refletirmos, é que não basta, a nosso modo de ver, dizer sou contra a reforma. Sim, mas ser contra a reforma, mantém do jeito que está difícil. Nós precisamos também ter, na verdade, uma fala seguinte: olha, é possível uma outra coisa, diferente, que não é destruir a Previdência, a Seguridade, e apontar para outro caminho. O governo, não é, tem uma visão assim do todo. Né? O problema do Brasil qual é? É o Estado. O Estado é corrupto e gasta demais. O problema é o Estado. Portanto, tem que atacar o Estado. Para atacar o Estado, para poder ter um país melhor, tem que destruir a Previdência, a Seguridade, a saúde, não sei o quê. Tem um discurso pronto. Se você não tiver a reforma da Previdência, a coisa vai piorar. Nosso campo de ação é um campo de ação muito pontual. Estávamos hoje de manhã lá discutindo com os trabalhadores das empresas estatais. Somos contra a privatização. Aqui somos contra a reforma da Previdência. Nós somos contra, mas, na verdade, não tem uma alternativa. Ser contra não é suficientemente uma alternativa. É preciso ter uma outra perspectiva. O que é uma coisa mais difícil, porque nós somos mais reativos do que propositivos, de maneira geral. Esse eu sei que é um campo de partidos, é um momento, na verdade, também de combinar, não é, com outras instituições, outros partidos, ter muita humildade para tentar entender a realidade e também oferecer uma outra possibilidade, porque é isso, a nosso modo de ver, que está faltando também em relação a esse diálogo com a sociedade brasileira. Em geral, a população sabe, né, mas também, olhando a população, nós temos aqueles que estão aposentados, que estão preocupados em continuar recebendo benefício. Mas o que vocês vão fazer para manter o benefício? Isso é outro problema, mas eu estou preocupado em ter a Previdência. E depois dizem, se eu não fizer a reforma, eu não vou receber o meu benefício. Então, esse é um tipo de público, um tipo de trabalho a ser feito. Tem aquele outro segmento que está contribuindo para a Previdência e quer se aposentar. Então, o importante aqui são as regras de transição, tá certo? Em que medida isso afeta. E tem um outro público, hoje 51% da força de trabalho não contribui para a Previdência. Então, também, como é que você diz para ele, mas eu nem Previdência tenho, nem vou ter? Quer dizer, o que eu quero chamar a atenção é que nós precisamos ter clareza, tá certo, da heterogeneidade da sociedade brasileira, das diferentes visões, né? E o governo tem discursos, de certa maneira, olhando os diferentes segmentos. Né? Então, isso requer, na verdade, uma capacidade maior, não é, do ponto de vista do diálogo. Porque há um paradoxo, nós estamos hoje diante da mais grave crise do capitalismo brasileiro, nunca tivemos um período com 5 anos sem crescimento econômico, mas também tivemos uma derrota política que nós precisamos avaliar. Tem um autor famoso que lançou um livro agora chamando a atenção para o fato de que, diante dessa situação tão difícil, por incrível que pareça, a extrema-direita parece ter um discurso melhor com a população do que os progressistas, do que a esquerda. Então, a questão da comunicação também é outro elemento importante do ponto de vista de consideração de saídas. Acredito que essa sociedade que nós estamos caminhando é uma sociedade cada vez mais de serviços, cada vez mais do trabalho chamado trabalho imaterial, o trabalho que pode ser realizado em qualquer lugar, independente de um lugar determinado, um trabalho que não vem acompanhado de algum resultado concreto, tangível, não é? Como é o trabalho na indústria, na construção civil, na agricultura. Não? O trabalhador na construção civil, ele vê o resultado do seu trabalho, uma casa, uma ponte, tijolo após tijolo, tem um muro. O trabalhador da indústria vê o produto industrial. O trabalhador de serviços não tem, na verdade, essa magnitude. E nós temos hoje 72% da força de trabalho ocupada no setor terciário, são serviços.
Hoje, os lugares que mais concentram trabalhadores são nos shopping centers. E a gente entra no shopping center, você tem de tudo lá, mas, em geral, as pessoas nem se assumem como trabalhador. É algo que não tem ali uma categoria profissional como tinha anteriormente, que dava alguma identidade. E, nesse sentido, nós temos o surgimento de outras instituições que vão, de alguma forma, buscando ter maior identidade com essa massa de trabalhadores, massa da população, que não são os partidos, que não são os sindicatos, que não são as associações de bairro, que não são as instituições estudantis. São, em geral, as igrejas, quando não o crime organizado. São instituições, na verdade, que têm uma perspectiva mais totalizante para o indivíduo. Porque partido, sindicato, instituições estudantis, de moradores, têm uma perspectiva muito especializada. O sindicato tem que cuidar de quem tem carteira assinada, empregado com carteira assinada, em geral. A instituição estudantil tem que cuidar de quem é estudante. Se você não é estudante, não vai fazer parte daquela instituição. Se você não tem trabalhador, não é com carteira assinada, você não tem o sindicato. As igrejas, nesse sentido, elas, na verdade, acolhem do ponto de vista da totalidade do indivíduo. Não é porque ele é trabalhador, porque ele é mulher, porque ele é estudante, porque ele é empresário. Tem uma perspectiva ampla de oferecer uma certa sociabilidade, interação, identificação social, serviço de acolhimento, serviço de procura por trabalho, serviço de formação. É uma outra perspectiva de instituições, como foram, inclusive, as instituições sindicais pré-1930 no Brasil. Nós tínhamos os chamados sindicatos de ofício. Os sindicatos de ofício também tinham outro. Eles tinham um fundo de ajuda mútua. Os fundos, que eram uma espécie de ajuda à saúde ou à previdência. Eles tinham as escolas de arte e ofício, que era por forma... Não era por categoria. Era uma perspectiva mais ampla, mais totalizante. Isso porque tem a ver, obviamente, com o tipo de sociedade que nós tínhamos anteriormente. Quando nós entramos na sociedade de serviços, o cara trabalha hoje na Uber, mas também nos bicos trabalha como garçom. Então você vai perguntar para a pessoa, o que você faz? Eu sou passeador de cachorro, sou trabalhador doméstico, sou comerciante, qualquer coisa. Que identidade tem o trabalhador? Não é? Então, obviamente, essa situação, que é uma situação difícil, evidentemente, mas, ao mesmo tempo, ela tem, como tem toda a crise, as oportunidades, nós entendemos essa realidade para também mudar o nosso comportamento, a nossa forma de atuar. Uma sociedade de serviços é uma sociedade de informações, de dados. Imagino aqui que, se não todos, já fizeram alguma compra ou entraram a algum site pelo celular ou pelo computador. Se você entrar, sei lá, para comprar algum produto, uma geladeira, nas próximas 3 semanas você vai receber propaganda de geladeira. Então, o que acontece é que nós estamos doando as nossas informações para Google, para Facebook, e eles estão vendendo essas informações para que empresas possam fazer as suas propagandas diretamente para nós. O partido político, o sindicato, a associação de bairro, a instituição estudantil, tem todas as informações e praticamente não usa. Uma coisa era você falar para a categoria dos metalúrgicos. Todos ali tinham a visão dos metalúrgicos, dos bancários, dos professores. Todos têm ali, na verdade, uma espécie de identidade, de uma homogeneidade de compreensão da realidade. Outra coisa é você falar com esse novo mundo do trabalho e que não há mais a categoria, não há mais a identidade. É como é que você chega com informação, com mensagem exclusiva para o cidadão. No ano passado teve campanha eleitoral. O candidato que ganhou parece que usou bastante o tal do WhatsApp, as redes sociais. Mas eu, por exemplo, não recebi nenhuma mensagem dele. Certamente ele sabia que eu não tinha nada a ver com ele, por isso que ele não mandou para mim. Então, o que eu quero dizer é que nós precisamos fazer política de forma mais inteligente. Tá certo? Isso significa hoje o mundo da informação. Os nossos filiados, os sindicatos, tá certo? O partido político tem Facebook, tem WhatsApp. Nós podemos trabalhar essas informações. Isso significa fazer política com inteligência. Não é mais a forma tradicional, exclusivamente como se fazia no passado. Precisamos mudar os métodos. Tá certo? Sabíamos também, veja, que a estrutura sindical que nós tínhamos, e aí tem a ver com o nascimento das centrais sindicais, lá nos anos 80, com uma visão crítica
a estrutura sindical que nós tínhamos, que, embora ela garantia a existência da estrutura, mas também colocava limites da forma de organização. Um dos limites, né? Os sindicatos dos bancários. Tem bancários aqui? Não. Não tem, então posso falar mais tranquilo. O sindicato... Está me ouvindo? Então tá bom. Mas talvez ele vá concordar comigo. Os sindicatos bancários tinham, na segunda metade dos anos 80, cerca de 950 mil trabalhadores bancários, contratados diretamente pelos bancos. E tinha alguma coisa como 150 mil trabalhadores terceirizados, que eram os trabalhadores de transporte do dinheiro e da segurança. A terceirização, nos anos 70, permitia esse tipo de contratação pelos bancos, não seria um emprego direto, mas indiretamente. Então, os bancários tinham quase 1 milhão de trabalhadores bancários, não é? O que aconteceu aí, a partir dos anos 90, não é? A mudança dos bancos, home bank, enfim, uma mudança no conteúdo da forma de operar os bancos. Hoje, 2014, hoje com a recessão a gente não sabe direito, mas em 2014, não é? Os bancários, o sindicato dos bancos, tinham para representar 400 mil bancários, contratados diretamente pelos bancos. No entanto, havia mais 1 milhão e 200 mil trabalhadores contratados pela terceirização, que eram os correspondentes bancários, por exemplo. O sindicato ficou representando os bancários tradicionais e não ampliou a sua representação. Aumentou o número de trabalhadores. Dou o exemplo também do sindicato dos telefônicos, né? Sintel, Sintetel, Fitel, Fenatel. Esses trabalhadores, até o início dos anos 90, quando havia o sistema Telebrás, Embratel, etc., era alguma coisa como 55 mil trabalhadores, né? Eles tinham um sindicato forte, etc. Bom, veio a privatização e as inovações tecnológicas, não é? Hoje, se não falha a memória, esse sindicato tem em torno de 35 mil trabalhadores, né? E a categoria tinha, em 2014, cerca de 600 mil trabalhadores. Por quê? Porque o telefônico tradicional se transformou, não é, no trabalhador de call center, no trabalhador de televisão a cabo, né? Então, aumentou, Sky, essas redes, aumentaram enormemente a quantidade de trabalhadores. No entanto, o sindicato continuou representando uma parcela muito pequena. Isso, por que não mudou? Mudou porque a estrutura sindical impedia. Então, nós estamos diante de uma outra oportunidade que vem justamente pela dificuldade, pela crise, abre um espaço novo. A crise não é só para a gente ficar chorando, mas, na verdade, é para oferecer uma outra forma de atuação, como foi feito por aqueles que já vieram antes de nós, quando muda o sindicalismo de ofício, dos anos 20, tá certo? Para um outro tipo de sindicalismo que estruturou até muito recentemente. Deputada, acho que vou ficar por aqui para que a gente possa, então, ter aqui um diálogo e contestação, consideração aqui, porque a mesa é bem qualificada. Muito obrigado pela oportunidade. Agradeço